Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao lançamento do projeto Cátedra do Instituto Lula. Hoje, nós apresentamos com muita satisfação as duas cátedras que foram selecionadas nesse projeto. A primeira, a cátedra Presidenta Dilma, que será ministrada pela professora Tatiana Chinaro, e a cátedra Presidente Lula, que será ministrada pelo professor Marcelo D'Ambroso. Eu sou Isabel dos Anjos, faço parte deste projeto do Instituto Lula, sou professora, socióloga, e é com grande satisfação que nós estamos aqui hoje para apresentarmos os professores que irão ministrar as cátedras e também o conteúdo. Essa é uma iniciativa do Instituto Lula, sob a coordenação, sob a presidência do professor Márcio Postma, a quem convido para a abertura oficial dessa cátedra. Seja bem-vindo, professor Márcio. É com satisfação que hoje recebemos a cada um e a cada uma de vocês nesse ambiente virtual para darmos início a mais essa atividade do Instituto Lula. Obrigado, Isabel, pelas boas-vindas. Cumprimento também a todos que estão nos acompanhando. Uma satisfação importante para o Instituto Lula, que é o responsável pela memória, pelo legado dos dois mandatos do presidente Lula entre 2003 e 2010. Além disso, o Instituto também tem se pautado por buscar entender melhor a sociedade que hoje predomina no Brasil. Nesse início da terceira década do século XXI, estamos diante de um enorme desafio que é a transição para a sociedade digital. A digitalização da sociedade, da economia, tem trazido enormes consequências, ao mesmo tempo que as oportunidades estão sendo criadas em torno da perspectiva de termos um país muito melhor do que temos atualmente. Mas para isso é necessário um esforço coletivo de investigação, de conhecimento, interpretação, pesquisa sobre a sociedade pela qual nós estamos transitando. E é nesse sentido que o Instituto tem buscado um conjunto de parcerias, tratando de cooperação e integração com o mundo do saber, o saber popular, o saber acadêmico, o saber intelectual, enfim, as diferentes formas de produção de conhecimento no âmbito nacional, nos diferentes estados do nosso país, nos seus municípios, mas também em parceria com instituições e organismos fora do Brasil. É justamente neste esforço que emergiu o projeto Cátedras. Cátedra é um termo que nos leva, inclusive, a um passado distante em que a Igreja, especialmente, tinha a capacidade de produzir e difundir conhecimento. Cátedra era o espaço pelo qual um tema era explorado, estudado e difundido. E é justamente com essa perspectiva que o Instituto construiu, então, o projeto Cátedras, que já está na sua terceira geração. Nós tivemos uma primeira oportunidade em que houve um processo seletivo, um edital, em que estava disponível a participação aberta para a definição da cátedra Presidente Lula, que foi uma cátedra em que teve um edital internacional e houve a participação, a seleção de um professor dos Estados Unidos que se dedicou a produzir conhecimento e a difundi-lo através de uma diversidade de atividades. A partir dessa experiência exitosa, o Instituto avançou para construir uma segunda cátedra Presidente Lula em âmbito nacional e, ao mesmo tempo, uma cátedra Presidenta Dilma. As duas cátedras tratam justamente da perspectiva temática do desafio de entender a sociedade digital e, ao mesmo tempo, oferecer possibilidades de políticas públicas. E é nesse sentido que nós estamos muito felizes em abrir essa temporada das duas cátedras, Presidente Lula e Presidenta Dilma, de um lado,
tratando do tema do trabalho, as novas formas de trabalho, as suas perspectivas de regulação e organização, para a qual o processo seletivo, um edital de ampla participação, permitiu identificar o desembargador Marcelo D'Ambroso, que faz parte deste momento em que nós estamos, então, consagrando essa primeira fase da segunda cátedra do presidente Lula. E no âmbito da presidenta Dilma, da cátedra da presidenta Dilma, nós temos também a enorme satisfação de, após um processo seletivo em que o edital abriu oportunidade para a participação ampla, a professora Tatiana Scarini venceu esta etapa, tratando justamente do tema político, da esfera política, da democracia, da representação política, nessa nova perspectiva a qual nós nos encontramos. Entendemos, assim, que o Instituto Lula, ademais, né, de contribuir para preservar a memória e o legado dos 2 mandatos do presidente Lula, reafirma o seu compromisso com a compreensão melhor da realidade a qual o Brasil está submetido, buscando oferecer, como se fosse um laboratório de ideias e de políticas públicas, a sua contribuição para que possamos ter um Brasil muito melhor. É com essas palavras que eu quero agradecer a toda a equipe do Instituto Lula, coordenada pelo professor Luiz Vitagliano e pela professora Isabel dos Anjos, que nos permitiu chegar a esta etapa em que um projeto elaborado, pensado, se tornou realidade. Oxalá tenhamos brevemente o trabalho do desembargador Marcelo e da professora Tatiana, contemplando com esta riqueza do conhecimento e difundindo para toda a sociedade. Muito obrigado. Obrigada, professor Márcio Postman. E para falar da cátedra presidente Dilma, nós convidamos a professora Tatiana, que é quem foi selecionada nesse processo e que estará ministrando a cátedra Democracia e Representação Política na transição para o Estado digital. Tatiana, seja bem-vinda, sinta-se à vontade para se apresentar e também apresentar essa proposta da cátedra que promete contribuir e muito na discussão sobre a democracia e a representação política. Muito obrigada, Isabel. Bom, olá a todas, todos e todos que nos assistem. Muito obrigada também pelas palavras do professor Márcio Postman, Marcelo, que está aqui com a gente, Luiz, também por todo o apoio, e do Instituto Lula como um todo, né? Não é só uma satisfação, né, estar aqui, mas é uma honra, né? Ainda mais numa cátedra, né, da presidenta Dilma Rousseff. Então, eu como mulher, uma mulher que estuda política, né, enfim, ser a laureada com esse prêmio, enfim, com essa bolsa aqui para a gente desenvolver a pesquisa, desenvolver as aulas, é realmente uma honra, né, muito grande. Eu realmente fiquei muito emocionada com isso, justamente por esse encontro, né, encontro de gerações de mulheres que tratam de política de diferentes maneiras, né. Bom, eu vou me apresentar um pouco e talvez com essa apresentação todo mundo que está nos ouvindo consiga entender um pouco melhor qual que foi a minha proposta, né? Bom, eu sou bacharel em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, fiz mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, sou cientista política e desde a minha primeira pesquisa lá na graduação, eu comecei a estudar a transição do Brasil, né, da ditadura civil-militar para a democracia. Então, já é um objeto de pesquisa que eu venho, né, me debruçando há bastante tempo. No doutorado, eu estudei também um pouco, né, dessa relação entre autoritarismo e democracia, mas já pensando a produção de escândalos políticos. Então, o meu olhar sempre foi para a relação entre democracia e autoritarismo, né, uma relação muito complicada, complexa que a gente tem aqui no Brasil, né, de um difícil enraizamento democrático, desde uma perspectiva da comunicação, né? Então, eu estudei a mídia já desde o início, né? E também essa transformação que os meios de comunicação vieram passando ao longo dos anos. Então, de certa maneira, eu fui acompanhando isso, né? Bom, e quando veio esse edital, eu falei, é minha cara mesmo, né? Porque é uma maneira, talvez, né? E claro, talvez não, certamente, de consolidar várias
vários estudos, né, vários dados e também reflexões que eu tenho feito desde então, né? Então, é muito difícil a gente tratar durante um período histórico longo, mas também é desafiador, né? E a ideia realmente é trazer isso, né? Evidenciar um pouco isso, essa reflexão crítica sobre a nossa história e sobre democracia e autoritarismo, né? Bom, eu também sou professora de pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, eu integro um núcleo de estudos de arte, mídia e política da PUC de São Paulo, NEAMP, e um grupo de pesquisadores pelo Brasil e alguns, né, pesquisadores fora do Brasil também, em diferentes universidades, num grupo que se chama Observa, um observatório sobre conflitos online, né? Então, é muito complicado a gente analisar a ação política digital, né? Muitas pessoas têm uma visão extremamente pessimista, que ela foi capturada pelo autoritarismo, mas nós entendemos que também há muitas potencialidades, né? No que se refere à democracia, à emancipação, né? De direitos, enfim, de liberdade, igualdade, soberania popular. Então, né? É um pouco dessa reflexão que eu trago aqui para o nosso curso, né? E esse curso são 10 aulas, mas também tem propostas de discussão, textos de referência. Então, assim, a gente, né, olhou muito cuidadosamente para isso, para trazer realmente bastante coisa para as pessoas poderem pesquisar, né? Bom, o título, né, da pesquisa é Democracia, Autoritarismo, Engajamento em Contexto de Política Digital, né? Então, trata realmente, né, dessa dia de democracia e autoritarismo em seu desenrolar histórico, né? E engajamento em contexto de política digital, justamente a partir dessa indagação, que, claro, há uma captura principalmente da extrema-direita, mas, né, a gente sabe que há potencialidades de conexão, de compartilhamento, de criação de novas perspectivas políticas, de experiências políticas, né? Então, é um pouco desse fio que a gente vai desenrolar nas 10 aulas, né? Eu vou tratar rapidamente, só para dar um gostinho, né, para quem está nos assistindo, de vontade realmente de assistir às aulas. Então, eu vou dizer um pouquinho qual que vai ser o nosso percurso, né? Então, a gente começa a dizer o que é democracia, né? O que é esse conceito de democracia e o né, como a gente pensa a representação política, né, em todo o seu desenrolar também histórico, com as suas diferenças, né? Então, a gente vai pegar um pouco das vertentes de democracia. Depois a gente vai para o autoritarismo. O que é autoritarismo no passado, no presente, tentar, né, conceituar, são 2 aulas né, para a gente trabalhar um pouco mais conceito. Depois vem a questão, por que a democracia é tão difícil de se enraizar no Brasil? Quais são essas reminiscências autoritárias que permanecem, né, na nossa cultura política, na nossa sociabilidade, né? E aí entender um pouco, né, por que chegamos onde estamos, né? Depois a gente entra nas jornadas de junho, né, não apenas trazendo o que aconteceu nas jornadas de junho, né, os fatos ali das jornadas de junho de 2013, mas tentando pensar também, né, essa reflexão democracia, autoritarismo, novos ativismos, a entrada de grupos, né, ligados ao conservadorismo e depois extrema-direita. Na sequência, a gente trata da transformação mesmo da comunicação e a relação com as eleições, né? Então, como é que era quando você tinha a televisão como o meio de massa preponderante? E depois a gente vem com a internet com todas as suas transformações, né? Construção do discurso e da imagem pública. Mas a gente não podia deixar de lado tratar também das plataformas digitais, né? Então, como as plataformas digitais atuam, de certa maneira, na modulação de opiniões e de comportamentos políticos, né? E como que isso fica num contexto democrático. Bom, na sequência, a gente fala de estratégias discursivas presentes nas redes, né? E aí que se aproximam desse autoritarismo, que são a desinformação e a disseminação de discurso de ódio. Mas também, na sequência, a gente já trata, bom, dilemas da representação. O que é uma representação, né, de grupos minorizados? Como que a gente pensa isso no contexto digital? Quais são as potencialidades? Vamos falar muito que a saída é pela política, né? Então, como que a gente reaviva isso, né? A política como sendo esse elemento do convívio coletivo, de como a gente consegue canalizar as nossas diferenças, né, e tratar das nossas diversidades a partir, né, da negociação, a partir da conversa, né, a partir da política. E aí a gente finaliza
com uma discussão sobre populismo, né? Um conceito que vem sendo falado muito né, na atualidade, mas o que é isso, né? O que é populismo? Qual que é essa relação líder-povo? E como que há elementos específicos do populismo no ambiente digital, né? Então, a gente faz todo esse percurso para tentar trabalhar realmente, né, a relação entre democracia e autoritarismo e entendendo a transformação digital que a gente vem passando, né? Bom, eu espero, né, que o curso seja instigante e que traga muitas reflexões. A ideia é ser essa porta, né, de abertura também, né, para outras questões, né, para as pessoas refletirem sobre a política em geral, né, mas a política brasileira em específico. Bom, no mais, eu agradeço enormemente Isabel, Luiz, o professor Márcio Postman e o Instituto Lula como um todo. Obrigada, Tatiana Chicarino. Em nome do Instituto Lula, nós retribuímos esse agradecimento por participar conosco desse projeto. Você que já apresenta nesse gostinho de quero mais, tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando já quer se inscrever, já quer fazer parte dessa cátedra, que vai acontecer 10 encontros, né? Ela acontecerá por meio de 10 encontros que estão muito bem preparados, estão muito bem organizados, imperdível essa atividade do Instituto Lula. E também nós temos outras novidades. As cátedras, elas estão acontecendo no Instituto Lula e nós temos uma terceira cátedra, que é a Cátedra Presidente Lula, sobre as novas formas de trabalho e renda e suas possíveis organizações de representação de interesse na era digital. E quem foi selecionado para ministrar essa cátedra também é o professor Marcelo, que já está conosco aqui e vem falar um pouco para a gente de como está organizado essa cátedra, como ela foi pensada. Marcelo D'Ambroso, seja muito bem-vindo. É uma satisfação também contarmos com o seu projeto, que vem agregar a essa discussão. Seja bem-vindo. Conta para a gente um pouquinho, Marcelo, mais sobre esse trabalho. Minhas saudações a todas e todos. Cumprimento especial ao Dr. Márcio Postman, ao professor Luiz Italiano, professor Isabel, muito obrigado. Cumprimento também a professora Tatiana, parabéns pela seleção na cátedra Presidenta Dilma. Deu para ver a importância do tema que lhe tocou ministrar e também um cumprimento ao Alexandre, que nos auxilia no ambiente virtual. Eu sou Marcelo D'Ambroso, iniciei minha vida laboral na década de 90, prestei concurso para uma empresa pública, na época assumi o cargo de delegado sindical nessa empresa, sofri assédio moral, não tive a concatenação da jornada para acertar com a faculdade de Direito que eu fazia na época, tive depois que deixar esta empresa. Para minha sorte, fui selecionado na época para uma bolsa de estágio no Ministério Público do Trabalho e a partir daí comecei então minha carreira junto ao Ministério Público do Trabalho e à Justiça do Trabalho. Fui advogado, fui procurador do trabalho. Atualmente eu sou desembargador do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Também sou professor convidado de diversos cursos de pós-graduação em Direito, tenho doutorado em Ciências Jurídicas pela Universidade do Museu Social Argentino, tenho mestrado em Direito Penal Econômico pela Universidade Internacional de La Rioja, na Espanha, também tenho mestrado e especialização em Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, também na Espanha, e sou doutorando em Estudos Avançados em Direitos Humanos pela Universidade Carlos III de Madrid. Portanto, a minha experiência aqui de 28 anos na Justiça do Trabalho, com o Direito do Trabalho, creio que me permitem compartilhar alguns conhecimentos e experiência com vocês. Então, primeiramente, gostaria aqui, depois desta pequena apresentação pessoal, agradecer a enorme deferência do Instituto Lula à minha pessoa, pois é uma honra e uma alegria singulares ter sido laureado como titular da 2ª Cátedra Presidente Lula, ele que foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve, junto com a presidenta Dilma. Como a memória coletiva é curta,
eu gostaria de lembrar que nós chegamos em 2014, depois de 2 mandatos do presidente Lula e um da presidenta Dilma, ao pleno emprego. O Brasil, final de 2014, tinha um índice de 4,5% de desemprego, que é equivalente a pleno emprego, um índice melhor que o da Alemanha atual, que é uma potência econômica. Ou seja, com as políticas públicas corretas, com diálogo social, com concertação social, é possível um país melhor. Eu tenho, então, a missão de suceder o professor estadunidense Aaron Schneider, que na primeira cátedra tratou da soberania popular na era digital, e nesta segunda cátedra, que me tocou, falaremos sobre as novas formas de trabalho e renda e suas possíveis organizações de representação de interesses na era digital. Gostaria de dizer que esta preocupação no Instituto Lula com os novos caminhos que se apresentam hoje na chamada Revolução Infodigital ou Quarta Revolução Industrial é extremamente importante na medida em que nós estamos vendo uma contínua desidratação dos direitos humanos do trabalho e uma constante precarização das relações laborais sob o palio da tecnologia pós-moderna. Estes avanços tecnológicos da humanidade são importantes, mas também não há dúvida de que eles devem ter foco na melhoria da qualidade de vida e da condição social das pessoas, do povo, e este desenvolvimento, por sua vez, também deve respeitar o meio ambiente. Agora, quando nós assistimos estas tecnologias sendo usadas para ampliar a desigualdade social e acentuar o processo de acumulação de renda em cada vez menos pessoas, no ponto de nós chegarmos, como denuncia a Oxfam, que é uma ONG que combate a fome, a chegarmos nos mesmos níveis de desigualdade do final do século XVIII, no período pré-Revolução Francesa, algo deve ser feito. Então, aqui minhas congratulações ao Instituto Lula pela escolha deste importante tema, porque o que nós temos hoje é o resultado de 40 anos de necropolíticas neoliberais aplicadas na maior parte do mundo, nos países da maior parte do mundo, associadas a essas novas tecnologias desenvolvidas pelo capital para diminuir custos e ampliar lucros. E que hoje nos trazem numa encruzilhada perigosa. Nós estamos assistindo à derrocada das chamadas democracias liberais e a uma refeudalização do planeta promovida por grandes corporações multinacionais e bancos, que não têm nenhum escrúpulo em mudar o direito para proteger seus interesses às custas do povo. Natalino Hirti, que é um jurista italiano, nesse sentido menciona o geodireito, no sentido de que a lei não determina mais o lugar da economia, mas a economia elege o lugar da lei. Ou seja, o capital promove hoje um verdadeiro mercado de ordenamentos jurídicos em que o investimento é inversamente proporcional ao grau de proteção social. Ou seja, quanto menor a proteção social, maior o investimento naquele país. Assim, nós vivemos uma verdadeira primavera do capital, que é oposta à primavera dos povos, em movimentos que indicam claramente que estamos numa fase de incompatibilização deste ultracapitalismo, o capitalismo do 0 a 1%, de alta concentração de renda, com a democracia. O que vem aliado a processos de subjetivação das pessoas, também através destas novas tecnologias, que vai ser o tema tratado aqui pela professora Tatiana, como nos adiantou o conteúdo de suas aulas. Assim, esta revolução infodigital nos apresenta efeitos sociais extremamente nocivos em direção a uma destruição, a uma proletarização das classes médias e regressão das democracias em favor de uma ditadura do capital. Quando vemos os índices de endividamento da população brasileira ultrapassar 70%, e que mais da metade das pessoas ocupadas têm de fazer bicos para complementar a renda, nós temos aqui a dimensão do problema com o qual estamos nos deparando e que esta cátedra propõe estudar. Esta quarta revolução industrial, portanto, se apresenta associada a uma versão primitiva de capitalismo selvagem, em que a ganância não tem limite nem pudor e se serve das novas tecnologias para atingir os objetivos de acumulação ilimitada de capital. É de extrema importância, portanto, tratar deste tema eleito para a disciplina sobre as novas formas de trabalho e renda e suas representações possíveis na atualidade.
Com estas questões em perspectiva, então, é que procurarei desenvolver as aulas de uma forma sempre transdisciplinar e sempre para entregar uma formação crítica que tenha aptidão de contrapor elementos para a reversão deste quadro de precarização existente, assim como entregar perspectivas de emancipação social da classe trabalhadora neste início de milênio. Porque não basta apenas frear e reverter a precarização, é necessário também avançar e empoderar a classe trabalhadora. Como diz o professor argentino Eugênio Raul Zaffaroni, o campo de luta atualmente é o direito. E o capital, historicamente, tem se apropriado do direito. Além da ideia althusserriana do direito como superestrutura do modo de produção capitalista, é certo que o direito pode também ser utilizado em favor do povo para permitir avanços sociais. E é neste sentido que nós temos a incumbência de proporcionar às pessoas instrumentos para uma releitura crítica do trabalho humano e de sua regulação atual através do que conhecemos como direito do trabalho. A disciplina está dividida em 10 aulas comigo e algumas aulas adicionais que proponho com professores e professoras convidadas, sempre que seja possível, pela plataforma aqui do Instituto. E vamos tratar das seguintes temáticas que vão ser divididas em 6 módulos. Um primeiro módulo, falando sobre a história do direito do trabalho e do contrato de trabalho, as origens do contrato laboral. Vamos falar sobre sistemas de organização e exploração do trabalho humano, sobre feudalismo, mercantilismo e capitalismo, as grandes guerras e o nascimento da Organização Internacional do Trabalho, o nascimento dos direitos humanos do trabalho, a Declaração de Filadélfia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seu impacto nas relações de trabalho. No módulo 2, falaremos sobre globalização e desproteção do trabalho, a Revolução Industrial e Capitalismo, a sociedade disciplinar, a sociedade de controle, Fordismo, Toyotismo, a integração econômica e a liberdade de circulação. No módulo 3, falaremos aqui também sobre teoria crítica e direitos humanos do trabalho. Vamos fazer uma conexão, portanto, entre direito do trabalho e direitos humanos, qual a aplicação ao direito do trabalho, quais os objetivos, quais são os direitos humanos do trabalho, qual é a normativa internacional, a Constituição da OIT, a Declaração de Filadélfia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, Declaração Sociolaboral do Mercosul. Vou propor também estudos de casos práticos com violações de direitos humanos nas relações de trabalho e suas consequências, e este olhar que proponho de repensar o contrato de trabalho e as relações de trabalho desde os direitos humanos. No quarto módulo, trataremos da proteção laboral e as novas formas de trabalho e renda, a questão da humanização do capitalismo, que instrumento nós temos hoje internacionais para a humanização do capitalismo. Falaremos sobre democracia, desigualdade social, neoliberalismo, sobre o direito ao trabalho de crise ou emergência e o direito do trabalho do inimigo. Falaremos sobre algoritmos de trabalho, sobre dumping social, empresas e direitos humanos. No módulo 5, também trataremos de negociação coletiva e relações de trabalho, os desafios que temos nesses tempos de globalização e revolução infodigital. E no sexto módulo, finalmente, teremos aqui um estudo de direito do trabalho contemporâneo comparado, tendo por foco a centralidade do trabalho na pessoa. Portanto, amigas e amigos do Instituto Lula, com esta pequena introdução à nossa cátedra, eu espero vocês nas aulas para nós debatermos estes importantes assuntos que nos afligem, que afligem a nossa sociedade brasileira e que temos aqui o dever de discutir, estudar e propor formas de fazer a emancipação social da classe trabalhadora na era digital, como bem disse o professor Márcio Porchmann. Então, muito obrigado novamente ao Instituto Lula, professor Luiz Vitaliano, professor Márcio Porchmann, professora Isabel, muito obrigado pela honra que tenho recebido para conduzir esta cátedra e também a ímpar oportunidade de poder debater e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e da minha experiência com vocês. Muito obrigado. Em nome do Instituto Lula, professor Marcelo D'Ambrosio, nós agradecemos pelo seu envolvimento
né, pela participação nesse processo de seleção da cátedra e também, né, pelo conteúdo que já nos apresenta. Essa pequena introdução, professor Marcelo, que já nos deixa com um gosto, como disse a professora Tatiana anteriormente, com um gosto de quero mais. Temos certeza que será uma cátedra de grande relevância para a discussão que ela se propõe. Queremos também convidar nesse momento a todos vocês, a todas que nos acompanham, para assistirem a uma fala, né, uma contribuição do professor Aaron Schneider, que ministrou a primeira cátedra internacional do presidente Lula. Meu nome é Aaron Schneider, sou o cátedra presidente Lula inaugural do Instituto Lula no ano 2022, e o tema da cátedra que eu teve o título Soberania Popular na Era Digital. Eu encontrei essa chamada de propostas para essa cátedra muito interessante. Estamos frente a uma mudança de época do capitalismo internacional, mudando tão significantemente como a mudança do feudalismo até a industrialização, da industrialização do norte até a industrialização do mundo inteiro, do sul, e até igual de significante como a globalização dos anos 70, 80 e 90. Então, agora, com a digitalização, aonde os dados, a produção, a coleção, armazenamento e análise dos dados, ele agora é a fonte mais significante de poder e de riqueza no mundo. E esse controle de dados tem implicações para nossas vidas sociais, interactuamos no mundo digital, para nossas vidas produtivas, com um número muito pequeno de companhias, primariamente do norte, controlando o setor digital e coletando e recaudando grandes fortunas e muitos trabalhos eliminando ou precarizando, formando um exército global de trabalhadores que estão simplesmente nas plataformas do Uber e outros. E também está mudando nossa vida política. Nossas democracias se distorcionam por o uso, a manipulação da informação e dos dados, e está apresentando um desafio para os estados. O poder que tem essas companhias grandes, internacionais, frente aos estados é dominante. Então, a possibilidade de promover o desenvolvimento, nessa época, já está em transição. Mas tudo está sem definição, que o mundo anterior, obviamente acabou, ou colapsou, e agora a definição do mundo digital, da época digital, não está definido. Então, o tema é importante para definir como os povos, especialmente as pessoas do setor trabalhador, dos campesinos, os indígenas, mulheres, pessoas excluídas por várias identidades, como eles podem participar democraticamente na definição da nova época do capitalismo digital. Então, o tema é sumamente importante, e a chamada me deu uma oportunidade de pensar e escrever o assunto. Minha experiência foi excelente. Então, da cátedra, produzimos um curso que deve existir online, através do Instituto Lula, para qualquer um que quer participar, incluindo expertos de vários países, de Brasil, dos Estados Unidos, da Austrália, Inglaterra, Índia, China, vários expertos de todos os países que
que têm trabalhado esse assunto ofereceram palestras, ofereceram uma participação, uma colaboração, e juntamos a participantes, estudantes do Instituto Lula, ativistas do Brasil, estudantes, professores, vários participantes do mundo inteiro que viram para aprender e para contribuir e para discutir. E desse curso de 10 sessões, também coletamos contribuições para fazer um livro. Então, estamos publicando um livro com esse mesmo título, Soberania Popular na Era Digital, com as contribuições dos diferentes expertos, que espero que vai ser uma contribuição em particular para duas perguntas. Primeiro, como se desenvolve os países, especialmente os países do Sul, frente ao mundo digital? Como podem eles acessar e regular e aproveitar as novas tecnologias que a maioria deles provém do norte e são baixo controle privado das companhias grandes, corporações digitais. E segundo, o mundo digital mudou o mundo de trabalho. Então, quem são os trabalhadores? Nós todos trabalhamos quando simplesmente estamos participando nos mídias sociais. Aí nós estamos produzindo dados que estão coletados e utilizados por as companhias que controlam essas plataformas. Então, estamos simplesmente trabalhando nesses momentos invisibilizados para o lucro dessas companhias. Então, existe uma pergunta: quem é o trabalhador nessa época digital? E eu acho que temos um desafio para organizar, conscientizar que, na verdade, somos 90%, 99% da população que estamos produzindo, trabalhando, não só usando os meios sociais, mas os que trabalham nas fábricas das peças digitais, dos chips, nas minas, dos materiais-primas. Tem trabalhador, o Uber, o condutor de Uber. Temos trabalhadores em todos os passos da cadeia produtiva que agora está controlado por essas empresas digitais. Então, o mundo digital apresenta duas perguntas chaves que aparecem no livro: como se desenvolve e que é o trabalhador e como se organiza o trabalhador frente a esse desafio. Então, esses dois temas, para mim, são muito interessantes para promover através de uma colaboração com o Instituto Lula, que me deu a oportunidade de pensar esses assuntos através da cátedra, mas também o Instituto Lula está se posicionando frente aos debates mais importantes nesse momento internacional. Não só nos assuntos digitais, em vários assuntos, o Instituto Lula está promovendo cátedras nacionais e internacionais para promover o debate, a discussão, a aprendizagem. E isso eu acho um papel fundamental para o Instituto Lula, que devo reconhecer que este ano é mais importante que nunca. É um ano eleitoral, é um ano que o Lula é o candidato a presidente, então levantar o debate, colocar em debate os assuntos chaves do mundo para ser discutido dentro de uma campanha eleitoral, dentro do país que é importante como é o Brasil, é uma função das cátedras, e o Instituto Lula está promovendo esse papel de uma maneira muito importante. E, finalmente, devo enfatizar que essa cátedra abriu uma nova colaboração entre minha universidade, a Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e o Instituto Lula e outras universidades nos diferentes países que eu mencionei. Que agora temos uma rede de pessoas participantes do Brasil, de América Latina, de Europa, de Ásia, de outros países, onde todos agora nos conhecemos, estamos colaborando, tem possibilidade de intercâmbio, produzimos trabalho juntos. Então, o Instituto Lula, através da cátedra, promoveu uma colaboração, uma cooperação internacional que eu considero muito importante.
Com isso, eu vou fechar. Só quis oferecer uma pequena observação, reflexão sobre a cátedra que eu tive, e eu agradeço muito à equipe do Instituto Lula, que foram excelentes em todos os assuntos técnicos e acadêmicos e profissionais. Então, foi realmente um prazer conhecer e trabalhar com o Instituto Lula e toda a sua equipe. Com isso eu fecho. Muito obrigado a vocês. O professor Aaron Schneider, muito obrigada por participar conosco deste momento tão importante de lançamento das cátedras Presidenta Dilma e Presidente Lula. E para continuar neste momento de lançamento das cátedras, nós convidamos ao coordenador Luiz Vitagliano para também fazer a sua saudação, deixar o seu recado aqui a todos, todas e todos que nos acompanham. Olá, Luiz, que satisfação contar com a sua presença virtual também nesse momento tão importante. Isabel, eu queria agradecer sua condução desta cerimônia. Queria cumprimentar o professor Márcio Postman, presidente do Instituto Lula, e estender os cumprimentos a toda a diretoria do Instituto Lula, com Paulo Camoto, Juvândia, Tamires Sampaio e o Moisés, que fazem parte da diretoria do Instituto e proporcionam esses projetos àqueles que têm interesse, né, nas pautas promovidas pelo Instituto Lula. Queria parabenizar a Tatiana Chicarino e ao Marcelo D'Ambroso por terem sido contemplados por essa Cátedra 2022, Cátedra Presidenta Dilma e Cátedra Presidente Lula, com temas muito relevantes, muito importantes, e, em pouquíssimas palavras, reforçar o nosso compromisso interno aqui no Instituto Lula com esse tipo de articulação. É importante, e a gente tem se esforçado a cada vez mais ouvir setores representativos da sociedade brasileira, para que nós possamos pensar o Brasil e as suas políticas públicas. Não existe forma melhor do que fazer isso, chamando a sociedade a discutir. Marcelo D'Ambroso, como desembargador, é uma figura importante na reflexão a respeito do direito do trabalho. A professora Tatiana Chicarino e sua reflexão a respeito da democracia podem contribuir muito na série de atividades que são organizadas pelo Instituto Lula, propostas nessa missão, nessa vocação que o Instituto tem em pensar políticas públicas. Esse vetor de aproximação com a sociedade e essa missão de apresentar soluções para o Brasil, eu tenho certeza que vão sair daqui várias grandes ideias, como já saíram do antigo Instituto Lula, chamado Instituto Cidadania, que formulou projetos que foram ovacionados nacional e internacionalmente, como Fome Zero, Luz para Todos, o projeto de moradias, projetos para a juventude. Então, é com grande satisfação e com grande esperança de que novos tempos e novas políticas públicas virão a reforçar a democracia e a sociedade brasileira, que eu parabenizo os presentes e devolvo a palavra a você, Isabel. Muito obrigado. Obrigada, professor Luiz Vitagliano. E nós vamos hoje encerrando, esse momento de lançamento das cátedras Presidenta Dilma e Presidente Lula. Nós não poderíamos deixar de convidar a você que já acompanha o trabalho do Instituto Lula a também potencializar as redes sociais do Instituto, através do Instagram, do YouTube, do Twitter, do Facebook, também do Spotify, com muitas novidades que estão sendo divulgadas pelo próprio site do Instituto Lula. Aqui fica o nosso convite e o nosso pedido. Um grande abraço e até a próxima aula.